Bem, nós vimos no primeiro dia, no segundo dia, algumas coisas. Eu passei um desafio para vocês, para nós treinarmos o senso da presença do Senhor, e não só treinar o senso da presença de Deus, como também nos submeter à vontade dele. Depois vocês podem contar como foi a experiência, se estão achando difícil, mas perseverem. É algo como um treino da mente mesmo. E hoje nós vamos falar sobre uma grande ameaça. Eu acredito que é uma das maiores ameaças e alcança pessoas que estão morando na cidade, pessoas que estão morando no sítio, pessoas que moram no Brasil, pessoas que moram fora, ou seja, alcança a todos nós, basta estar vivo. Bem, nós temos algumas ameaças à vida cristã, à vida espiritual hoje. Nós sabemos que uma das ameaças é a própria alimentação, e a gente já vem comentando algumas coisas. Nós sabemos que o que a gente come realmente tem muita influência sobre a nossa mente. E as escolhas que nós fazemos afetam diretamente a nossa vida espiritual. Anuviam a nossa mente, às vezes não nos permite enxergar algumas verdades, ou mesmo de ter força moral para resistir a alguns pontos, algumas tentações que o inimigo lança no nosso caminho. Então, a alimentação é uma das coisas que tem ameaçado a nossa vida espiritual. Outra coisa que tem ameaçado, que ameaça e pode ameaçar, e tem um poder muito grande sobre a nossa vida, as músicas que nós escolhemos ouvir. Às vezes a gente chama músicas de hinos, mas tem alguns hinos, que chamamos assim, que podem ser classificados mesmo como músicas, não tem nenhum poder, não nos ajuda em nada, existe estudo sobre isso, e se você não estudaram aqui, no grupo de vocês poderiam estudar também, mas realmente a música tem um grande poder sobre nós. Outra coisa que tem um grande poder e pode ser uma grande ameaça na nossa vida é o que a gente assiste. Televisão, computador, celular, as coisas que nós assistimos também têm uma grande influência sobre nós. Ninguém de nós aqui não tem esse conhecimento, eu acredito, a respeito de filmes, novelas, os jornais, a mídia em geral, que não é nossa amiga, não passa informações verdadeiras, e às vezes a gente fica preso nessas coisas, isso também é uma grande ameaça. Uma outra coisa que é uma grande ameaça são os entretenimentos, diversões, é muita coisa para fazer. O inimigo colocou muitas opções para todas as idades, desde criancinha até idosos, não importa a idade. E a Emma White comenta um texto, ela disse que uma das coisas que mais tem contribuído para neutralizar a influência do Espírito Santo é essa questão das diversões e do entretenimento. Então, nós temos muitas ameaças por aí, estamos expostos a muitas coisas, mas nós sabemos que nosso Deus, ele pode esclarecer a nossa mente e nos dar a virtude para rejeitar essas coisas e cooperar com Deus, nos colocando num terreno vantajoso, rejeitando tudo aquilo que possa afetar a nossa comunhão com o Senhor, que possa afetar a nossa mente, tudo que afeta o nosso corpo afeta a nossa mente e vice-versa. Mas eu gostaria de falar, eu acredito que é sobre a maior ameaça. Vou compartilhar agora a tela. O título da mensagem é Uma Vida de Simplicidade, e nós vamos falar sobre a maior ameaça que pode afetar os cristãos hoje, e não é o grave pecado. Não é isso que é a nossa maior ameaça. Eu vou passar algumas imagens, e vocês vão vendo, vão permitindo que o que é que vocês imaginam que pode ser a grande ameaça hoje para os cristãos? Qual é a maior ameaça aí da humanidade? Então, vamos ver algumas imagens. Uma pessoa, uma mulher muito atarefada, um pai também atarefado, né? Uma pessoa que tem aí muitas coisas que deseja fazer, um rapaz. A gente vai passando as imagens e vocês, espero que vocês estejam vendo. Talvez você se identifique com alguma das imagens aí.
que é que o inimigo talvez tem feito com famílias, talvez tenha atingido a sua família, o seu lar também. São imagens, embora sejam diferentes, elas apresentam o mesmo problema. Ok. Vocês identificaram aí um padrão? O inimigo é bem capaz de levar a alma à perdição através de uma simples coisa: uma vida de agitação, compulsiva agitação, cheia de distrações. Eu não sei se vocês já leram isso em algum lugar, eu acredito que muitas pessoas já conhecem. É um texto que fala de uma situação hipotética, mas a gente sabe que não é tão hipotética assim, de uma convenção que Satanás convocou com os anjos malignos. Eu fiz algumas alterações para tornar isso mais para os nossos dias, mas é algo que talvez vocês já conheçam. Então ele fez convocou uma convenção, chamou ali os anjos malignos, e ao abrir a convenção, ele começa dizendo assim: olha, nós não podemos impedir os cristãos de irem à igreja. Nós não podemos impedir os cristãos de lerem a sua Bíblia, de conhecer a verdade, mas nós podemos fazer uma coisa mais poderosa. Nós podemos impedir que eles desenvolvam uma experiência permanente e íntima com Cristo. Se conseguirem essa ligação com Cristo, nós não vamos ter poder nenhum sobre eles. Então, vamos fazer o seguinte: deixa eles irem à igreja, deixa eles conhecerem doutrinas, não importa se for a verdade, deixa eles terem um estilo de vida conservador, com reformas, desde que vocês consigam roubar o tempo deles. Aí, dessa forma, eles não vão ter tempo para Jesus, não vão conseguir ter uma experiência profunda com Cristo, e é isso que eu quero que vocês façam: distraiam os cristãos para que eles não tenham tempo para obter uma ligação segura com o Salvador deles. Como fazer isso? Manter eles ocupados o tempo todo com aquilo que não é essencial. Para aquilo que não é essencial para a vida deles. Então, vocês inventem inúmeros projetos para manter a mente deles sempre ocupada. Notícias, induzam eles a gastar bastante, fazer empréstimos, se endividar, convença as esposas a saírem de casa para trabalhar bastante. Os esposos também têm que trabalhar 6, 7 dias por semana, se for possível, 10 horas por dia, 12, o que for necessário para eles conseguirem manter o estilo de vida deles, ou para eles terem sonhos que precisem trabalhar bastante para conseguir aquilo. Tirem deles o tempo que eles deveriam passar com os filhos, e um com o outro, marido com a esposa. Assim que a família se fragmentar, os lares não vão mais ser aquele bálsamo que precisa ser, que Deus intentou, para eles escaparem da pressão do trabalho. Então, sobrecarreguem a mente dos cristãos para que eles não consigam ouvir Jesus falando com eles. Induza-os a ouvirem música enquanto eles dirigem, induza-os a manter a televisão ligada o tempo todo, o celular constantemente recebendo mensagem e anúncios e notícias, e que músicas sejam tocadas por todos os lugares, restaurantes, lojas, o tempo todo, a mente sendo bombardeada o tempo todo. A mesa deles de casa encha de coisas: revista, jornal. Chame a atenção deles para milhares de vídeos no YouTube, infindáveis mensagens no WhatsApp. Encha a mente deles com notícias 24 horas por dia. Agora nós estamos numa fase que é muita notícia de política. Então, olha, invadam a mente deles e a vida deles. Enquanto eles estiverem dirigindo, outdoors por todos os lados. Inundar a caixa de correio com e-mails de propaganda, catálogo, promoção, oferta, produtos gratuitos, serviços e mais serviços, e encham eles de falsas esperanças. Até na recreação deles, que eles sejam exagerados, que eles exagerem, e aí eles voltem da recreação, ao invés de estarem recriados, como o nome diz, que eles voltem exaustos, esgotados e despreparados para a semana seguinte.
atrapalhem toda tentativa que eles fizerem de sair em meio à natureza, de se mudarem para o campo. Ao contrário, mande eles buscarem alívio para a mente, por assim dizer, em parques de diversões, em shoppings, eventos esportivos, concertos, cinema, tudo que é tipo de programações. E quando eles forem para a igreja, se encontrarem para as reuniões espirituais, para os cultos, que eles fiquem envolvidos em fofocas, em conversas supérfluas, que eles conversem de todos os assuntos, para que eles saiam dali com a consciência pesada e as emoções inseguras. E pode deixar que eles se envolvam em trabalho missionário, cargos na igreja, não tem problema. Acumulem a vida desses cristãos de tantas causas que são justas e boas, que eles não tenham tempo para buscar o que realmente precisam, que é poder em Cristo. Logo, eles estarão trabalhando em sua própria força, sacrificando a própria saúde e até a família por uma causa chamada de justa e nobre. Assim, é mais fácil enganar os que não querem nada com as coisas do mundo. E os anjos malignos, então, saíram, ansiosos para realizar ali as suas tarefas e fazer com que os cristãos de toda parte se distraíssem com as coisas desse mundo, ou com causas justas e nobres, e assim ficassem extremamente ocupados, correndo de um lado para o outro. Será que esse plano tem funcionado? Será que ele está tendo sucesso? Que você pense agora em tudo que você conhece, na sua vida, tudo que você conhece que tem acontecido ao nosso redor, e seja você o juiz. A questão é que nós não estamos vivendo uma vida de simplicidade. A nossa vida, às vezes, está congestionada demais. E aí eu pergunto para você, será que tem como congestionar a nossa vida de coisa boa, encher de coisa boa a ponto de ficar congestionado? E aí eu queria contar para vocês a nossa experiência com quando nós nos mudamos para o campo. Então, quem mandou mudar para o campo? O Senhor Deus. Quem mandou plantar o próprio alimento? O Senhor Deus. Então, nós fizemos essa mudança, irmãos, é uma benção tão grande. Eu tenho certeza que todos que já mudaram contariam a mesma experiência nesse sentido, que se arrependem de não terem mudado antes. Isso, eu já ouvi diversas pessoas falando isso, a mesma coisa. Mas olha só, será que essa vida de agitação também pode alcançar a gente que mudou para o campo? Com certeza, com certeza. Então, veja, nós plantamos coisas ali no nosso sítio, e ali o nosso sítio não é grande, é um alqueire, mas ele está todo plantado, tem bastante árvores frutíferas, a gente planta algumas coisas para vender, tem a nossa estufa, então tem o mato que cresce, então assim, dá bastante trabalho. E meu esposo, com o passar do tempo, foi sendo tomado quase o seu tempo todo para o cuidado do sítio. E também nessa época que nós mudamos, um pouco depois que nós mudamos para o campo, acho que talvez um ano depois, um pouco mais, eu também entendi a necessidade de trabalhar para Jesus. Quem nos chamou para trabalhar para Ele? O próprio Deus. E então surgiu ali o canal Lembra-te, o ministério, os nossos planos com viagens para fazer o trabalho missionário, e nós começamos a viajar bastante, às vezes a gente passava um mês fora, viajando, voltava para casa, ficava uma semana, depois viajava de novo, e a nossa vida estava um tanto assim agitada. Nosso tempo estava sendo tomado por algumas coisas que são causas justas e que são causas boas. Mas que foi gradativo isso. As pessoas me perguntavam, mas como que você consegue dar conta do ministério, das viagens, dos filhos, da comunhão com Deus, como você consegue isso? E no começo, realmente, estava tudo priorizado, não foi invertida, estava tudo certo. Eu acordava super cedo, fazia minha comunhão pessoal, quem é mãe aqui sabe que depois que o dia começa, fica um pouco mais difícil, então é necessário acordar mais cedo mesmo.
e separar tempo, sim, durante o dia. Durante o dia, enquanto o Giovanni e a Laura ficavam com o pai, plantando alguma coisa, mexendo na terra, eu preparava mensagens, os slides, os vídeos, as coisas, então estava tudo certo. Mas com o passar do tempo, as coisas vão tomando uma proporção, vão crescendo, tomando uma proporção diferente, e a gente às vezes não percebe. Então, para o meu esposo, o cuidado com o sítio tomou todo o tempo dele, praticamente todo o tempo. Então, era bem cedinho, às vezes nem tinha clareado o dia, ele colocava uma lanterna, aquela lanterna de cabeça, e ele ia lá fora trabalhar no sítio. Pulverizar alguma coisa, sei, carpir alguma coisa, arrancar alguma coisa, amarrar alguma coisa ele ia fazer. Então, ele voltava, tomava o de jejum, já se levantava e voltava lá para o trabalho, era mato que tinha que cortar, era irrigação, era cano que tinha que arrumar, sempre tinha alguma coisa para fazer. E o meu tempo, eu estava completamente sobrecarregada, com as coisas da casa, com 2 filhos, um esposo e o ministério. Eu comecei a ficar completamente sobrecarregada. Atender as pessoas no telefone, às vezes à noite. Então, começou a me sobrecarregar. Eu comecei a dormir mais tarde, ficar cada vez mais difícil acordar cedo, como eu estava acordando. Então, nós percebemos, Deus foi nos incomodando com essas coisas. Eu pensava assim, conversava com o Humberto, eu falava, amor, tem alguma coisa errada. Porque olha só, você sai cedinho e volta para casa, tudo bem que você está aqui no quintal, mas você sai cedinho e volta para casa à noite já escureceu, tem alguma coisa errada. E eu não dou conta das coisas, as coisas estão ficando por fazer. E não estou conseguindo, precisa preparar mais material, a casa, a roupa que está acumulando, as coisas que estão acumulando, e tem alguma coisa errada nisso, não é possível. E a gente começou a ficar cansado também, o corpo, fisicamente a gente começa a ficar cansado, mentalmente também. E aí tudo culminou para uma experiência no final do ano de 2021. Hoje já é 2023, então eu ia dizer o ano passado, mas no final de 2021 eu precisei fazer uma cirurgia. E como nós temos uma pessoa, um familiar que é médica em um outro estado, a gente em Minas Gerais, e minha cirurgia ia ser no Paraná. Então, era 1.000 quilômetros e tanto de distância. E bem na época da colheita da pitaia, que a gente planta pitaia para vender. E bem na época da colheita, no final do ano ali, que tem a colheita. E eu pensei, e agora? Como que o meu esposo vai poder me acompanhar se tem a colheita? E aí ele disse, bom, eu levo você lá e volto para a colheita. E eu deixo você lá. E eu falava assim, amor, mas você vai me deixar lá? Você vai me abandonar lá e vai me deixar lá? Você sabia que eu posso morrer nessa cirurgia? Toda cirurgia tem um risco. E eu percebi que ele ficou calado, ele não gostou muito, e eu fiquei quieta. Eu fiquei orando e falei, Senhor, não é possível que ele vai ter coragem de chegar, porque ia ser assim, ele ia me levar de carro, me deixar lá e já de madrugada voltar. Lá na casa da mãe dele, que é uma pessoa que eu também considero como minha mãe, mas ele ia me deixar lá e ia sair. Eu falei, Senhor, não é possível, ele não vai ter coragem de fazer isso. Não é a prioridade dele, não é o trabalho. Ele vai ficar, e eu fiquei só orando, e eu não fiquei falando mais nada, porque eu percebi que ele precisava ter essa luta com Deus. E aí chegou o dia, ele me levou, e ele foi embora. E ele me deixou lá. Ah, mas aquilo foi tão difícil para mim. Os sentimentos foram muito reais de abandono. E eu precisei lutar contra isso. Imediatamente, o inimigo sugeriu coisas na minha mente. Sabe o que o inimigo sugeriu para mim? Sugeriu assim, sussurrou no meu ouvido assim: o seu esposo não te ama. Você não é prioridade para ele. E os sentimentos e os pensamentos eram muito reais, muito, era como um turbilhão mesmo de sentimentos assim. Mas imediatamente eu reconheci que esse tipo de pensamento e sentimento não provinha de Deus.
Mas eu quero que vocês entendam que o sentimento era real, de abandono e de pensar assim, realmente ele prefere o trabalho, ele ama mais o trabalho do que a mim. E o inimigo continuou sugerindo coisas assim, baixas. Por exemplo, ele sussurrou assim para mim, sabe o que você faz? Faz o seguinte, faz essa cirurgia, quando você estiver bem, você volta para lá e se separa dele. Sabe por quê? Ele quer o trabalho, então você deixa ele lá, ele quer o trabalho, então que fique com o trabalho, e você vai viver sua vida vai ser muito melhor sem ele. Você entende como que o inimigo trabalha? Ele se aproveita dos nossos sentimentos e pensamentos para sussurrar coisas na nossa mente. E eu submeti tudo isso a Deus. E eu falei, Senhor, isso não é verdade. Não é verdade que ele não me ama, e não é verdade que ele me abandonou. É verdade, sim, que talvez nós estejamos precisando analisar as nossas prioridades da nossa vida. Isso sim é verdade. Ele tomou uma decisão errada baseado naquilo que ele não está compreendendo muito bem. Então Deus começou a trabalhar na minha mente e eu comecei a pensar em coisas boas a respeito do meu esposo. Mas eu quero que você se lembre, a luta foi real, porque o sentimento e o pensamento era real. Então eu comecei a pensar assim, não, ele sabe por que ele me deixou aqui? Porque ele confia em ti, Senhor. Porque ele orou para ti e disse, Senhor, eu coloco a minha esposa em tuas mãos. Para ele, a necessidade que havia era de cuidar da plantação. Não foi Deus que mandou plantar? Agora eu vou deixar morrer tudo? Então, para ele, ele tomou decisões, embora não tenham sido as mais corretas, ele não foi por maldade, ele não é maligno. E Deus começou a trabalhar na minha mente. E eu posso dizer para vocês que em algum tempo depois, eu não sei quanto tempo demorou, mas em algum tempo depois, tudo tinha se dissipado. O coração estava calmo, eu nem consegui conversar direito com ele no telefone por alguns dias, porque eu estava lutando com Deus, mas depois o Senhor acalmou meu coração. Depois que eu voltei para casa, um pouco depois ele veio, foi me buscar, passou uns dias comigo e me trouxe para casa, nós conversamos sobre isso, ele reconhecemos todos nós que as nossas prioridades estavam erradas e que precisávamos repensar muita coisa na nossa vida. Mas Deus retirou totalmente, completamente aqueles pensamentos e sentimentos a respeito do meu esposo. E veja, e Deus nos impressionou a partir dessas circunstâncias que foram acontecendo, Deus nos impressionou a simplificar a nossa vida, para salvar a nossa família da morte espiritual, os nossos filhos. Então isso tudo nos fez tomar algumas decisões drásticas. Então a gente decidiu colocar as prioridades em ordem. E nós ainda estamos aprendendo a simplificar a nossa vida ainda mais conforme o tempo passa. Então já faz um ano que nós temos priorizado. A gente decidiu plantar apenas o suficiente para prover o necessário para a família, não em excesso, porque toma muito tempo. Nós também aprendemos que nós podemos morar numa casa menor, embora a nossa casa não seja uma casa grande, extremamente trabalhosa ou coisas assim, mas a gente sabe que pode viver numa casa menor. Também tomamos decisões de fazer menos viagens, o tempo todo constantes, viagens missionárias, para não sacrificar a família, e isso tem nos concedido mais tempo. E nós, na época que eu voltei da cirurgia e nós conversamos, eu falei assim, amor, então vamos fazer o seguinte, ao invés de passar o dia todo ocupado com o trabalho, ele com o trabalho no campo e eu com o trabalho missionário, nós vamos separar o período da manhã para estar eu e você e nós com os filhos. Então, nós separamos um tempo para a gente passar em casal, para a gente conversar, ler um livro juntos, orar juntos, fazer uma caminhada juntos, meia hora, uma hora, o tempo que for necessário. De repente é algo que precisamos conversar e resolver. E nós separamos a manhã para isso. Então, agora você imagina, meu marido ele ia de madrugada trabalhar e voltava à noite, ali no campo, no sítio, mas agora nós separamos assim, olha, de manhã você não vai mais sair, trabalhar lá fora, e eu não vou mais trabalhar com o ministério e nem com a casa. Nós vamos separar tempo um para o outro, e nós vamos separar tempo para os filhos. E sabe o que eu conto para vocês? Eu não sei como que Deus fez isso. Mas meu marido saía ali depois do nosso tempo com o cônjuge e depois com os filhos, ele saía para trabalhar. E aí a gente almoçava e
De repente, lá por umas 4 e tanto, 5 horas, ele entrava em casa, ou às vezes 4 e pouco mesmo, ele entrava em casa e olhava para mim e falava, eu já terminei o trabalho. Eu falava, como assim terminou o trabalho? Sim, terminei. Eu não sei como Deus fez isso, mas ele nos deu, talvez, mais eficiência. E eu tenho certeza que os anjos nos ajudaram. As coisas em casa não ficavam mais atrasadas. Vocês acham que as coisas em casa ficaram atrasadas porque de manhã eu coloquei ali em primeiro lugar a comunhão com Deus, com o meu esposo e depois com os meus filhos? Você acha que as coisas ficaram atrasadas em casa? Não ficaram. As questões do ministério também foram deixadas de lado? Também não. Eu não sei como que o Senhor Deus fez isso, mas ele nos concedeu essa graça e nós vimos na nossa própria vida que isso é possível. Priorizando as prioridades, foi possível desenvolver todas as outras atividades. Então, veja, eu tenho aprendido que a gente precisa avaliar constantemente as demandas do dia a dia. No nosso caso, no ministério, a plantação, as coisas no sítio. Para ser capaz de perceber se as necessidades, tanto familiares quanto de comunhão com Deus, não estão sendo negligenciadas por falta de tempo. Então, veja, a gente tem que encontrar, aí vocês estão vendo a imagem de um banquinho de 3 pernas. Nós precisamos encontrar essas 3 pernas que são um equilíbrio. Simplificar, priorizar e cultivar. Nós precisamos encontrar o que é viver uma vida de simplicidade. Para a gente ter tempo para nos dedicar às nossas prioridades e cultivar as nossas prioridades. São 3 aspectos que são críticos. Se a gente tenta fazer só 2 coisas e não uma, o que acontece se você senta num banquinho que só tem esse banquinho de 3 pernas e só tem 2? Imediatamente ele cai. Então, se a gente tenta priorizar e cultivar sem simplificar a vida, o banquinho vai cair, porque não tem tempo. Não dá. Da mesma forma, se a gente se concentrar, então, toda a nossa energia para viver uma vida de simplicidade, mas não coloca as prioridades em ordem, por exemplo, a caminhada pessoal com Deus, o seu casamento e a sua família, você vai ter bastante tempo, mas você não está priorizando aquilo que é importante. Também perde o equilíbrio. Outras pessoas tentam ter um relacionamento com Deus, querem sim recuperar talvez os relacionamentos familiares, mas não conseguem simplificar as coisas. Então, ficam continuamente frustrados e caindo em comportamentos passados. Por quê? Porque essas 3 coisas precisam trabalhar juntas para ter um banco equilibrado. Agora, só Deus vai poder ajudar você a encontrar esse equilíbrio na sua vida. Por exemplo, Moisés passou 40 anos pastoreando ovelhas num deserto para encontrar uma verdadeira caminhada com Deus. Aí depois, quando ele tinha aprendido a não perder isso de vista jamais, não importa as circunstâncias, então ele, jamais perdendo de vista a caminhada com Deus, ou seja, enquanto caminhava com Deus, ele passou agora 40 anos mais servindo a Deus, servindo ao povo de Deus. Ambos os estilos de vida são extremamente diferentes, mas estão perfeitamente equilibrados. Jesus, por exemplo, passou 30 anos bem tranquilos em Nazaré, desenvolvendo um caráter. Depois ele passou 3 anos e meio ativos em seu ministério, sem perder de vista a comunhão com o Pai. Então, quando a gente encontra esse tipo de equilíbrio, o tempo com Deus jamais será negligenciado. O tempo com o seu cônjuge também não vai ser passado por alto. E o tempo que você precisa dedicar para os seus filhos também nunca vai ser negligenciado. Eu quero dizer para vocês uma coisa importantíssima. Tem muitas coisas na sua vida que não são malignas, não são más em si mesmas, mas que podem estar impedindo você de conseguir aquilo que é melhor. É aí que, às vezes, nós cristãos tropeçamos. Eu queria mostrar para vocês um exemplo, é um quadro das minhas prioridades. Você consegue ver aí que tem 3 colunas. A primeira coluna é o melhor, a segunda coluna é aquilo que é bom, e a terceira coluna é perda de tempo. Então, veja só o que é melhor. Qual é a sua primeira missão da sua vida que não pode ser negligenciada por absolutamente nada nesse mundo? Encontrar uma caminhada diária que seja real com Deus, mas é verdadeira. Sabe encontrar esse senso da presença de Deus e essa submissão da vontade a Deus? Isso é sua primeira missão. E não pode ser negligenciada. Ah, mas eu tenho que ir trabalhar. Isso não pode ser negligenciado. Mas eu preciso fazer tal coisa.
Isso não pode ser negligenciado. Você aprender a andar com Deus não pode ser negligenciado. Em segundo lugar, a minha prioridade, fazer do meu esposo a minha prioridade. Isso também, olha, Deus, depois o meu esposo, e depois a terceira coisa, educar filhos piedosos. Isso não pode jamais ser negligenciado. E depois eu posso tocar outras vidas, familiares, amigos, trabalho missionário, os necessitados, me envolver com os membros ali da igreja e servir, o serviço, o trabalho, que pode ser tanto o missionário, quanto o trabalho que nós, às vezes, fazemos ali para o ganho, para o dinheiro. Então, veja só, isso é o melhor. Deus, esposo, esposa, filhos. Isso é o melhor. Isso jamais você pode perder de vista. Aí tem ali a coluna daquilo que é bom e daquilo que é perda de tempo, e você pode olhar ali, que eu coloquei a mídia nas duas colunas e tem um motivo para isso. Então, veja, para mim, é fundamental identificar, em primeiro lugar, qual é a prioridade, para eu ser capaz de identificar, sabe o quê? Aquilo que está competindo constantemente pela minha atenção. O que é que está me fazendo, competindo pela minha atenção, e está me fazendo eu me afastar da minha prioridade? Então, tem muitas coisas boas que devem ter um lugar em nossas vidas, mas elas não podem tomar o lugar. Olha, tá vendo a segunda coluna? Aquilo que é bom não pode tomar o lugar daquilo que é melhor. Quando aquilo que é bom toma o lugar daquilo que é prioridade, as coisas ficam desequilibradas e aí se torna perda de tempo. E muita coisa daquilo que é bom acaba prejudicando o tempo ou excluindo as coisas que são ali, que estão na coluna do melhor. Agora, a mídia estão em ambas as colunas, porque eu entendo que se eu ficar ali o tempo todo nas mídias, isso é uma grande perda de tempo. Mas eu entendo que a gente não vai enterrar a cabeça na areia. Se eu estou indo para uma região, estou indo fazer uma viagem, é importante eu ver se tem uma tempestade se formando. Seria prudente eu saber sobre isso. Ou se tem uma guerra acontecendo em algum lugar, o que está acontecendo, talvez seja importante para eu tomar algumas decisões. Então, o princípio aqui, eu não estou dizendo com isso que é para você assistir alguns filmes. Não. Filme é uma perda de tempo. Algumas novelas, não, é perda de tempo. Jornal e notícias, o que acontece aí na mídia, que é o que soltam aí pra gente, também é uma perda de tempo. A gente tem que filtrar tudo, mas o princípio é nem nunca e nem sempre. Aí você pode ler aí as outras coisas, o que é perda de tempo, esportes competitivos, jogo de futebol, pescaria, tem algumas coisas que a gente chama de recreação, que na verdade não são recreação. E Deus vai lhe ajudar a montar também o seu quadro. Então, você deve filtrar por meio de quem? Por meio de Deus. Qual é o melhor uso do seu tempo? E Deus vai falar à sua mente o que é que está roubando o seu tempo. Então, se as suas prioridades estão sendo continuamente deixadas de lado por causa daquilo que está na coluna do bom, você precisa reorientar e redirecionar as suas energias. Então, o que está na coluna do melhor não é opcional, é essencial. São a expressão prática daquilo que Jesus quis dizer quando ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, de novo, tudo que é bom no lugar daquilo que é melhor se torna perda de tempo. E você sabia que algumas pessoas, para algumas pessoas, o estudar a Bíblia pode se encaixar na categoria de perda de tempo? Você pode ter ficado assustado com isso. Como assim? Estudar a Bíblia não é uma das prioridades? Veja só, o estudo da Bíblia é sim uma parte vital que nos ajuda na comunhão com Deus, nos ajuda a aprender e a andar com Jesus. Mas algumas pessoas usam isso para evitar lidar com alguns problemas reais da sua vida. Às vezes, pode se tornar um substituto para uma caminhada verdadeira de submissão a Deus e um substituto do tempo que você devia estar investindo na sua família, investindo com seu esposo, com a sua esposa e nos seus filhos. Por exemplo, eu tenho um exemplo prático na minha vida, porque eu tenho um amigo muito querido, e que ele era um grande estudioso das profecias, do espírito de profecia, da Bíblia, da verdade para os nossos dias. Ele conseguia também discutir sobre o rei do norte, o rei do sul,
contar para você todos os acontecimentos relativos à liberdade religiosa, o cenário político, conhecimento sem fim. Lá na igreja, ele se posicionava, na igreja dele, ele se posicionava pela verdade, defendia a verdade com clareza, uma capacidade de se expressar muito grande. Mas o casamento dele estava uma bagunça. A caminhada pessoal com Deus era inexistente e ele se recusava a resolver isso. Então, o foco dele estava nos eventos do fim dos tempos. E isso, o estudo da palavra de Deus, ele queria conhecimento. E isso se tornou um substituto para aquilo que ele realmente precisava fazer, no próprio caráter e na própria família. O casamento dele estava ruindo. Você consegue entender que ele encheu a rotina dele de uma coisa que é boa em si, mas ele negligenciou aquilo que é essencial? E aí isso se tornou uma perda de tempo? Você consegue entender? Ele estava sempre fazendo algo de bom, estudando algo bom, mas isso fez com que ele não quis, ou ele deixou de se dedicar àquilo que realmente era importante. Então, mais uma vez, estar sempre ocupado com aquilo que é bom não é o melhor. Eu sempre comento isso, às vezes a gente encontra pessoas, faz tempo que a gente não vê, ou a gente vê duas pessoas se encontrando, assim, talvez na rua ou na igreja. Ai, amigo, amiga, quanto tempo que eu não te vejo, como que vai? Ah, tá tudo bem, tô na correria, tá muito corrido, nem consegui falar com você mais, tá corrido demais. Você já ouviu isso? A gente ouve isso constantemente, talvez você fale isso também, tô na correria. Sabe o que parece? Parece que se a gente não tiver super ocupado, dá a impressão que a gente é preguiçoso, que tem alguma coisa errada. E aí a pessoa sempre responde assim: tá ocupado é muito bom, é bom sinal. Se você tá ocupado, então é bom. Hoje eu entendo, eu tenho vontade de gritar para a pessoa: não, isso não é bom. Nós estamos tão estressados, tão pressionados, tão ocupados, tão apressados, parece que tudo correndo rápido demais na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês a carta da esposa de um pastor. E vocês vão entender um pouco melhor do que é isso, encher encher a vida de coisas boas e isso estar atrapalhando naquilo que é o melhor. Eu vou compartilhar na tela alguns trechos da carta para vocês entenderem. Ela escrevendo: cheguei à conclusão que preciso diminuir o ritmo, seguir um horário e gastar mais tempo em oração e com a palavra de Deus. Reconheço que meu esposo não poderá me acompanhar nessa decisão. Veja, é um pastor, mas os pastores são tão atarefados que ela reconheceu: meu esposo não vai poder me acompanhar. Mesmo assim, preciso fazer esse compromisso sozinha. Entendo o conceito de bom, muito bom e o melhor. E, sinceramente, eu quero escolher o melhor. Neste exato momento, eu me sinto aprisionada. Minha agenda está tão cheia de compromissos. Olha só, professora de cursos de culinária, diretora e professora de escola sabatina, diretora de ministério pessoal em 2 igrejas, coordenadora da Recolta em 2 igrejas, diretora de saúde e temperança, secretária da ADRA, diretora e professora de escola cristã, de férias em 2 igrejas, editora de informativos e algumas vezes do boletim da igreja, além de ir com meu esposo todos os meses a reuniões da associação. Participo também dos seminários para diretores do Ministério Pessoal e 6 outras reuniões ministeriais por ano com meu esposo, mais as comissões das igrejas, pois eu tenho todos esses cargos nas igrejas em questão. À medida que lhe escrevo essas linhas, parece-me loucura. Considerando o quê? O que ela está considerando? O trabalho de santificação que precisa ser feito em minha própria vida. É loucura. O que devo abandonar? Por onde eu devo começar? Estou constantemente correndo atrás de infinitas tarefas e de pessoas insatisfeitas. Quem foi que colocou todo esse peso nas costas da esposa do pastor? Não foi Deus. Não foi. Quem está colocando todo o peso que tem na nossa vida? Uma vida tão cheia de coisas, às vezes até com trabalho missionário. Eu li a história de um casal extremamente missionário, mas não sei quantos estudos bíblicos por semana eles davam, mas brigavam terrivelmente em casa. E ela conta que uma vez eles tiveram uma briga muito feia,
entraram no carro, estava na hora de dar o estudo bíblico, foram brigando o percurso todo. Chegaram na frente da casa da pessoa, vestiram um rosto, um sorriso, e foram lá. Oi, tudo bem? Cumprimentando a pessoa. Vocês estão prontos para mais um estudo maravilhoso sobre a volta de Jesus? Vocês querem estar prontos para a volta de Jesus? E deram um estudo maravilhoso, entraram no carro e continuaram brigando. Então, veja só. Existe uma obra de santificação que precisa ser feita na nossa vida em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. O próprio Jesus, ele disse, ele orou e pediu que ele fosse santificado para que os outros ao redor dele pudessem ser santificados também. Veja o que Ellen White escreveu a respeito disso. Olha, o Senhor não obriga nunca a movimentos apressados. Se você está muito apressado, está muito complicada a sua vida, é muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, não foi o Senhor que te obrigou a isso. Muitos há que se ajuntam em cargos, muita coisa, que o misericordioso Pai Celestial não lhes impôs. Deveres que ele nunca destinou para que fossem por eles executados. E isso vai acontecendo, persegue-se um ao outro. Muitas coisas, muito dever, outro dever, desordenadamente. Deus deseja que reconheçamos que não glorificamos seu nome quando assumimos tantos encargos, a ponto de ficarmos sobrecarregados e tornar-nos cansados do coração e da cabeça. E então a gente fica, olha, nos enfadamos, nos irritamos e ralhamos. Quem sabe você que tem muita dificuldade com o temperamento, quem sabe você esteja sobrecarregado. Devemos assumir tão somente as responsabilidades que o Senhor nos dá, confiando nele e conservar o nosso coração puro, terno e compassivo. Então veja, quem foi que colocou os fardos sobre a esposa do pastor? Ela simplesmente quis cumprir ou satisfazer as próprias expectativas que estavam desordenadas. As prioridades dela estavam desordenadas, mas não foi Deus que colocou isso sobre ela. Nós precisamos aprender a praticar algo que se chama confinamento voluntário. Aprender a dizer não para algumas coisas, mesmo que sejam boas. Um exemplo muito claro, eu não estou falando confinamento voluntário de isolamento. Não vou mais ver ninguém, falar com ninguém e fazer nada mais. Eu vou ficar só meditando. Não é isso. Eu vou dar um exemplo de um restaurante. Digamos que você tenha sido convidado para almoçar em o melhor restaurante vegetariano do mundo. E aí você chega nesse restaurante vegetariano e você vê as saladas. Uma salada mais maravilhosa do que a outra. Todas as suas preferidas. E aí os pratos de entrada, os assados, tudo maravilhoso, tudo bem arrumadinho nas mesas. E aí você olha, tem mesa de sobremesa com um monte de sobremesa, tudo saudável. É tudo saudável e maravilhoso. Os sucos são todos maravilhosos, espremidos na hora, feitos na hora. E todos 100% naturais. E aí você olha tudo aquilo e você fala, gente, que coisa maravilhosa! E aí você pega a sua bandeja, e aí você serve 3 saladas, e mais não sei quantas entradas, mais um monte de prato, aí você quer sobremesa também, e você quer experimentar talvez uns 2, 3 tipos de suco, porque é tudo saudável, e tudo orgânico. Tudo orgânico. O que vai acontecer com você se você comer muito daquilo que é bom, daquilo que é saudável? Obviamente, você tem que ter piedade do seu estômago, porque isso não vai te fazer bem. Não vai ser um bom resultado. Então, o que é que preciso fazer diante de tantas coisas boas que existem para você escolher? Você precisa priorizar. Bem, eu vou escolher essa salada, eu vou escolher essa outra coisinha aqui, e você vai precisar praticar o confinamento voluntário. Você vai precisar dizer não para algumas coisas, até mesmo que sejam boas e saudáveis em si. Veja só o que Deus promete para o seu povo. É uma promessa para você, uma promessa para mim. Olha só. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então nós precisamos nos converter e encontrar o nosso sossego, encontrar essa ligação com Deus. Quando nós experimentarmos essa tranquilidade, confiança, nós saberemos que Deus está conosco a cada momento e a cada segundo do dia. Se você deseja encontrar essa ligação viva e vital com Jesus, você vai precisar acalmar muitas coisas na sua vida. Você vai precisar simplificar muita coisa.
O texto, porém, termina com um comentário triste. Se você continuar lendo Isaías ali 30 no verso 15, você vai ver o que está escrito depois. Mas não o quiseste. Isso não precisa ser dito a seu respeito. Você pode escolher o descanso de Deus hoje mesmo. Você já deve ter ouvido a frase, menos significa mais. E isso é verdade. Eu leio alguns livros de Jim Hamburger, eu não sei se você conhece, ele escreveu Fuga para Deus, entre outros livros. Mas ele escreveu uma história interessante a respeito da irmã dele, que eu vou compartilhar com você. A irmã dele, ela estava com úlceras hemorrágicas, células pré-cancerosas, anemia, ela estava a ponto de sofrer um esgotamento nervoso. Ela tinha 46 anos de idade, as mãos não paravam de tremer. O olhar dela era um olhar distante, um olhar triste, e aí Jim levou a irmã dele para a casa deles, lá no sítio, lá nas montanhas. O que tinha acontecido com ela? Por que ela estava nesse estado? Ela estava trabalhando 14 horas por dia, 6 a 7 dias por semana, e isso estava destruindo a vida dela. Aí foi preciso um médico dizer para ela assim, olha, você não tem muito tempo de vida, é só alguns meses, você está morrendo. Aí isso deu um chacoalhão e ela despertou. Então, lá na casa do Jim, toda a família começou a ajudar, ela se uniu à rotina da família, participou nos cultos, à noite, de manhã e à noite, cantava com eles, fazia caminhadas em meio à natureza, comeu a mesma comida que eles comiam, que era natural, participava de momentos tranquilos em família, em recreação, de felicidade, de paz, com os meninos, com os filhos ali da família, acompanhava nos momentos de leitura, e a esposa do Jim, ela é enfermeira, ela ajudou nessa questão da área da saúde, a anemia dela melhorou, e ela se acalmou. E nasceu no coração dela a necessidade e o desejo de buscar a Deus. Ela passou 30 dias ali, e aí no final dos 30 dias ela disse para ele, sabe, eu posso resumir a minha estadia aqui com a sua família em 3 palavras. Menos significa mais. E essas 3 palavras resumem um sermão que talvez a gente não conseguisse pregar nem mesmo em 1 hora. Eles tinham uma casa muito menor do que a dela, menos móveis do que ela, menos roupas do que ela, menos carros na garagem, menos de tudo aquilo que o mundo oferece, menos dinheiro, menos tudo. Mas eles tinham mais do que o mundo inteiro jamais será capaz de dar. Eles tinham companheirismo e eles tinham tempo um para o outro e para Deus. Por isso que ela disse que menos significa mais. Sabe o que eu queria? Eu queria que esse comentário pudesse ser feito a respeito de cada lar que está representado aqui, por cada pessoa que está aqui. Então, a mensagem é simplicidade. Uma vida de simplicidade, porque o excesso está nos matando. Dizem que antigamente, deixa eu ver se eu coloquei, as casas eram menores e as varandas eram maiores. E tudo era mais simples. Hoje dizem assim, olha, coloquei outra foto. Hoje dizem assim, que as casas estão cada vez maiores, com garagens enormes e nem tem varanda. Ou às vezes uma varandinha muito pequena. E sabe por que disseram para mim que tinha muita varanda antigamente, em casa de vó? Porque não tinha televisão, não tinha celular, não tinha muita coisa, assim, muitas distrações. Então, a família inteira ficava na varanda. Quando o pai chegava à noite, a família ia conversar, as crianças ficavam ali junto com os pais, a avó contava história, o pai contava história, a mãe, e a família simplesmente se sentava e passava tempo juntos. Eles tinham tempo. E isso já dá, só nisso já dá um sermão e tanto. Se nós hoje pudéssemos visitar uma família que mora em uma dessas casas enormes, modernas, e nós pudéssemos observar a família interagir, o que será que a gente ia ver? Será que a gente ia ver uma família unida e feliz? Será que tem diferença entre esse tipo de casa e a casa lá dos nossos bisavós? Existe mais felicidade na sociedade atual? São perguntas para a gente pensar. Será que tem mais paz? Você acha que a gente está vivendo uma vida de mais simplicidade hoje? Por causa da modernidade? Então, veja, às vezes, os nossos excessos vão a extremos. Muitos pares de sapato, 3 carros. Para que tudo isso?
Cuidar de muita coisa, muita roupa, muito carro, muitas coisas, toma não só muito tempo, mas também muito dinheiro. E eu não estou degradando as pessoas que fazem isso, criticando as pessoas que fazem isso. Eu estou acusando o sistema que Satanás idealizou e que tem nos alcançado muitas vezes. Uma vez, o Jim, no livro dele, ele conta que ele visitou uma família que morava numa casa que tinha 1.500 metros quadrados. Era uma cozinha enorme, com 6 diferentes jogos de louça. Um dos jogos de louça era para combinar com uma cortina, tinha que combinar com a cortina. Essa pobre mulher comprou louças para combinar com a cortina. E eles também viram o guarda-roupa da mulher. 30 vestidos, 35 saias, 39 blusas, sem contar quantos sapatos. Em outra casa, ele viu que um jovem tinha, por exemplo, 25 pares de tênis no armário ali do rapaz. Aí você pode pensar isso, assim, eu não tenho nada disso, estou super tranquilo. Estou super tranquilo. Então, pare para analisar as coisas que você tem no seu guarda-roupa. Será que é em excesso? O tempo que você gasta em WhatsApp, no celular, em vídeos do YouTube, será que está sendo em excesso? Será que isso também está tomando o seu tempo? Será que a gente está perdendo a cabeça? Será que a gente vai precisar simplificar muita coisa ainda na nossa vida? Se você já mora no campo, pense no tempo que você tem passado roçando, plantando, irrigando, colhendo, adubando, arrancando mato. Roçando, plantando, irrigando, colhendo, adubando e arrancando mato. Queridos, eu não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que isso não pode tomar o nosso tempo todo. Não podem roubar o nosso tempo. E isso pode acontecer. Quando foi a última vez que você separou um tempo exclusivo para você passar com a sua esposa? Ou com seu esposo? Simplesmente com ele ou com ela, sem mais nada de preocupação. Conversar, tranquilamente. Quando você separa um tempo para o seu cônjuge, você mostra que ele é sua prioridade. Quando foi a última vez que você largou tudo para fazer um passeio com seus filhos? Sabe qual foi o dia mais feliz da vida do meu filho? Eu vou contar para vocês. Eu perguntei para ele outro dia. Ele falou para mim: mamãe, sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? E eu já não sei o que eu estava esperando, mas eu perguntei: o que foi, filho? Foi quando você foi lá fora comigo à noite. A gente pôs um colchão, a gente pôs um colchão no chão, 2 colchonetes, deitamos lá, levamos nossas cobertas, estava fresquinho, e nós fomos ver estrelas. E ficamos conversando sobre os assuntos, sobre Deus, sobre as expectativas que ele tinha para a vida dele. Ficamos lá observando estrelas, tentando identificar onde estava tal estrela. Foi o dia mais feliz da vida dele. Isso não é precioso? Não é maravilhoso isso? Não é simples? Qualquer um pode fazer isso? Então, por isso que o recado de Deus para nós é: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Será que uma vida de simplicidade é monótona? Quando você se aproxima da natureza, você se aproxima de Deus. E meus filhos nunca acham a vida na natureza e no sítio monótono. Não, eles nunca ficam enfadados. Tudo que nós temos de fazer é dizer assim: sim, filho, pode ir acampar. Ele monta a barraca no quintal e fala: pode ir acampar. Quer construir uma canoa? Construiu uma canoa de bambu outro dia. Construiu ele e a Laura um pergolado. Sim, podem construir um pergolado. Sim, vocês querem escalar a montanha? Podem. Vocês querem fazer uma fogueira? Sim, podem. Querem seguir o trilho do boi? Vamos lá. Vamos explorar aquela floresta lá embaixo? Vamos, nós vamos com vocês. E as crianças em outros ambientes é só não pode. Não faça isso, não pode aquilo. Então, eu não estou dizendo que a simplicidade é fácil, principalmente no começo. Na verdade, é uma disciplina. Mas Cristo viveu uma vida de simplicidade. E Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso eterno modelo. A simplicidade total da vida de Cristo pode ser encontrada em um verso. Lucas 2,52. Olha só a simplicidade da vida, infância e juventude e o começo da vida adulta de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E nisto está resumido 30 anos da vida de Cristo. Olha que coisa mais simples. Então, o silêncio das Escrituras sobre a infância de Jesus ensina uma importante lição para nós. Quanto mais tranquila e simples for a nossa vida,
mais livre dos excitamentos artificiais, mais distante dessas notícias que nos afetam tanto, mais em harmonia com a natureza, mais favorável vai ser tanto para o físico, para a mente e para a questão espiritual. Então, mais uma vez, menos significa mais. Os 30 anos tranquilos e simples prepararam Jesus para 3 anos e meio de intenso labor, sem que ele perdesse de vista a ordem certa das prioridades. Ele nunca perdeu de vista a comunhão com o Pai. Nunca. O que o Espírito Santo está dizendo para você? O que é que ele está dizendo que você precisa deixar de lado? Eu e você, nós precisamos descer do trem, como por assim dizer, e seguir o exemplo de Cristo. E ele fez uma promessa. Em Isaías 32:18, ele diz assim: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Olha que promessa maravilhosa de Deus para mim e para você. O meu desejo é que você, olha agora, treinar o senso da presença de Deus, treinar a submissão à vontade dele. Sempre que a sua vontade entrar em conflito com a vontade de Deus, submeta-se a Jesus imediatamente. E aí agora, que você ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você o que é que você precisa mudar na sua vida. Esse é o meu desejo, a minha oração para você. É mais difícil, talvez seja mais desafiador, mas é necessário. E eu acredito que isso é o que mais tem atrapalhado a nossa caminhada com Deus. Uma vida agitada, uma vida cheia de coisas para fazer, uma vida que tem excluído, talvez, os nossos pensamentos do céu. Tem nos feito nos distrair com muita facilidade das coisas de Deus. Então, eu espero que você encontre essa simplicidade na sua vida. Esse novo ano é uma ótima oportunidade para você repensar as coisas que precisam ser mudadas. Como você vai fazer para simplificar a sua vida? É claro que é o Espírito Santo que vai te dirigir. Ele que vai direcionar, é ele que vai dizer para você o que é que você precisa abandonar. E sim, às vezes vai exigir uma decisão e um sacrifício, e não vai ser fácil. Mas eu posso dizer para vocês, por experiência própria, compensa, é compensador. Nós estamos vendo o agir de Deus na nossa família cada vez mais na nossa vida, porque nós temos... E toda vez o inimigo tenta lançar coisas boas para roubar nosso tempo daquilo que é o melhor. E a gente sempre precisa vigiar, até que aquilo, as prioridades se tornem a nossa, sabe, a nossa natureza, a ponto de nada mais nos fazer desviar das nossas prioridades. Aí vai ser seguro você se envolver no trabalho missionário. Aí vai ser seguro você trabalhar e servir os outros, porque você não vai perder de vista Jesus Cristo e sua família. Porque famílias bem ordenadas podem fazer mais em prol do evangelho do que milhares de sermões. Nós já sabemos disso também. Minha oração para você, meu desejo para você nesse ano, é que o Senhor Deus ajude você a sossegar, em se converter verdadeiramente, encontrar essa caminhada com Deus, essa união com Deus, a santificação na sua vida, a recuperação da sua família, para que você possa, então, ser um instrumento dele aqui nesse mundo. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Que Deus abençoe a cada um de nós. Meu desejo e minha oração, em nome de Jesus. Nós vamos, como temos feito, vamos nos ajoelhar, se você puder, e vamos orar, tá bem? Senhor Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos mostra o teu caminho, o Senhor está disposto a trabalhar conosco. Muito obrigada por isso, Pai. Agora, Senhor, queremos dizer que queremos fortalecer a nossa decisão. Nos ajude a termos o senso da tua presença conosco, constantemente, porque se nós tivermos o senso da tua presença, o Senhor vai aprender, o Senhor vai controlar a nossa língua, nós vamos aprender a permitir que o Senhor controle a nossa língua, o nosso temperamento, o nosso pensamento, sentimento e ações. Então, Senhor, nos ajude a entregar a nossa vontade em tuas mãos, porque nós sabemos que a tua vontade é infinitamente melhor, e nós escolhemos a tua vontade. Agora, ajude para que isso seja verdade no nosso dia a dia. Ajude para que tenhamos agora as prioridades colocadas no seu lugar certo.
como primeiro lugar em nossa vida. Nos ajude a simplificar mais a nossa vida. Ajude a cada irmão aqui que precisa tomar decisões. Às vezes são decisões de ir para o campo, que às vezes estão amarradas a outras coisas que estão fora do nosso controle. Mas nos ajude a entender que a nossa obediência não é condicional e que o Senhor vai nos ajudar a passar por cada fase. Nos ajude a buscar essa vida de simplicidade, Pai. Nos ajude, faça-nos enxergar o que é que está em excesso na nossa vida, mesmo aquilo que é de bom, para que o Senhor nos ajude a alcançarmos aquilo que é de melhor, que é a semelhança de caráter com Jesus Cristo, nós e nossa família. É por isso que oramos, Pai, imploramos a atuação nas nossas vidas e imploramos pelo poder do Santo Espírito sobre nós, nos dando sabedoria e nos enchendo de força e coragem para tomar as nossas decisões se precisamos. Encha cada um dos irmãos que está aqui ouvindo do Teu Santo Espírito, para que cada um seja capaz de identificar as coisas que precisam ser mudadas e que tenham, Senhor, plena sabedoria e coragem e força para decidir firmemente posicionar-se, Senhor, a sua própria vontade do lado da Tua vontade, excelsa e magnífica vontade. É por isso que oramos, em nome de Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Em nome dele que oramos. Amém.